Olá, bem-vindos. Mais uma vez, Conversas de Ribatejo, novo ciclo que está agora a preparar-se e a começar a propósito das eleições autárquicas de 2017. Hoje começam esta campanha, por assim dizer, que a RCA está a fazer com os candidatos à Câmara Municipal de Santarém, candidatos à Câmara Municipal, por isso que começa hoje, nestas Conversas de Ribatejo, com a candidata do Bloco de Esquerda. Antes, porém, dizer que Rui Barreiro, também como candidato à Câmara de Santarém, suspendeu as suas funções neste programa, como já dissemos a semana passada, e, em sua vez, substituindo o Dr. Francisco Pereira, que economista andando entre Cartaxo e Santarém, foi também, para além de outras funções, nesta área política, também vereador e presidente da Câmara Municipal do Cartaxo há cerca de 15, 20 anos. Fica a experiência, fica também... E por acaso foi assessor do engenheiro Rui Barreiro durante o mandato anterior do Rui Barreiro. 2002, 2004. 2005. 2005. E eu por acaso até assisti a alguns comentários dele, de algum trabalho, fez um excelente trabalho. Tudo bem. O painel constituído agora por Carlos Rodrigues, Francisco Pereira então e José Marcelino, que começam hoje estas conversas de Ribatejo dedicadas às eleições autárquicas em Santarém, candidatos à Câmara Municipal e, como já disse, hoje a começarmos por vir o sorteio que foi feito com o Bloco de Esquerda. Candidata Filipe, doutora também, da área da Psicologia. Para começarmos em arranque de conversa, podia dizer aos nossos ouvintes quem é a Filipe, para ser conhecida do eleitorado em Santarém. Muito bem. Portanto, tenho 30 anos, sou psicóloga clínica, atualmente moro em Santarém. Posso falar um pouco da minha experiência profissional, portanto faço clínica privada, estive num projeto de promoção da dieta mediterrânica nas escolas, 2 agrupamentos em Santarém e o agrupamento de escolas em Relvas em Alpiarça. Já agora, esqueci-me de dizer o nome dos agrupamentos, foi Sá da Bandeira e Ginestal Machado. E há muitos anos? Não, terminou em abril deste ano. E foi, portanto, um projeto que incidiu sobre a comunidade escolar no sentido de promover a dieta mediterrânica como um estilo de vida saudável. E para o nosso eleitorado do Conselho de Santarém, a ficar a conhecer assim rapidamente, era esse o perfil que diria a quem na rua cruzasse consigo quem é você, ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Fiquemos por aí? Não, posso falar também da minha parte ativista. Portanto, sou militante do Bloco desde 2008, fiz parte da elaboração do manifesto para defesa para a libertação dos presos políticos em Angola, faço parte da Conselhia do Bloco de Esquerda em Santarém, bem como da Distrital. Muito bem. Alargando a conversa, José, também questões de colocar à nossa convidada. Queria, para já, agradecer à doutora Filipe, posso ser a Filipe, não é? À Filipe o facto de aqui estar. Nós, como o Nelson disse, portanto, fizemos na passada semana um sorteio para a apresentação dos candidatos que estão, e escolhemos, enfim, digamos, o critério foi, de facto, as forças políticas previstas e, neste momento, na Assembleia Municipal. O Bloco de Esquerda foi a primeira, portanto, a sair na rifa e, portanto, por isso aqui temos a Filipe. Eu perguntava-lhe, e porque é candidata, naturalmente, candidata a Presidente da Câmara, o Bloco de Esquerda em Santarém nunca elegeu nenhum vereador à Câmara Municipal. Elegeu, no entanto, nos últimos mandatos, um elemento à Assembleia Municipal. O Bloco de Esquerda tem, com certeza, uma meta, a Filipe também terá seguramente uma meta. Quais são, se nos puder dar essa indicação, quais são as metas que efetivamente o Bloco traçou para o Bloco de Esquerda em Santarém e a Filipe também, naturalmente, para Santarém? Aspiramos governar a Câmara em Santarém. Portanto, é uma boa aspiração. É, no entanto, um salto muito grande, de 0 para no mínimo 4, não é? Sim, mas isso, portanto, fica a cabo da decisão das pessoas, não é? Mas aquilo que nós nos apresentamos é como sendo o voto útil.
Naturalmente. Já agora, eu gostava de lhe fazer também, já para entrarmos em dados mais concretos, a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou ultimamente um estudo sobre os municípios portugueses. Sim. Não sei se por acaso conhece, onde, portanto, os números de Santarém têm algumas leituras interessantes, enfim, diria eu, pouco interessantes em relação àquilo que é as médias nacionais. Por exemplo, em termos de população residente, o Conselho teve um decréscimo significativo. Em 2009 nós tínhamos 62.687 residentes e em 2015 59.047 residentes. A população jovem com menos de 15 anos representava 14,4% em 2009 e representa hoje 13,8% em 2015. Isto abaixo, digamos, dos valores nacionais, que são 14,2%. A população idosa com mais de 65 anos representava também em 2009 21,9% e representa hoje 24%. O que é que o Bloco de Esquerda tem, digamos, qual é a perspectiva que o Bloco de Esquerda tem para esta situação, digamos, para este problema da população residente, para a falta de população? Naturalmente que o município é aqui um fator importante e a Câmara naturalmente tem que ter políticas de fixação das pessoas, naturalmente também pelos fatores económicos, pelo desenvolvimento económico, pelo desenvolvimento turístico, etc. Quais são as propostas que o Bloco apresenta, ou que o Bloco tem previstas para, digamos, inverter estes números no sentido de fixar a população e aumentar a população, porque também sem muita população nós temos cada vez mais dificuldades, digo eu. Não sei se essa é a perspectiva, a sua perspectiva e a perspectiva do Bloco. O que é que o Bloco tem, digamos, como perspectiva para inverter esta situação? Bom, em primeiro lugar, aquilo que tentamos fazer é que as pessoas se interessem por participar nas decisões que têm implicação no seu dia-a-dia, não é? Portanto, nós queremos, tal é o nosso lema, despertar a cidadania. Primeiro que tudo, essa é uma das nossas, portanto, um dos nossos objetivos principais. Em segundo lugar, nós também queremos implementar o orçamento participativo, no fundo, dar mais poder às pessoas para fazer essas decisões. Depois nós temos algumas propostas também concretas a nível portanto, de criar condições de regeneração urbana. Temos temos pensado como proposta criar uma bolsa de habitação, portanto, fazendo um protocolo, por exemplo, entre os proprietários e a Câmara. Essa é uma das medidas concretas que nós apresentamos. Depois temos também outras medidas, mas, bom, no fundo esta seria uma medida principal para evitar, portanto, para trazer as pessoas a ficarem no Conselho, não é? Portanto, para não haver dispersão. Depois também temos portanto, apostar na qualidade dos serviços públicos, nomeadamente na educação, na saúde, porque também só assim podemos criar as condições necessárias para que as pessoas não tenham que se deslocar aos grandes centros urbanos, não é? Ou aos centros, porque o nosso Conselho é bastante disperso e as coisas estão apenas muito centradas na cidade. Já agora eu queria fazer dois comentários e duas perguntas também, simultaneamente. Sim. Em primeiro lugar, felicitar a senhora candidata do Bloco de Esquerda pelas 10 propostas que apresenta, que envolvem várias áreas da sociedade de Santarém, desenvolvimento económico, solidariedade social, entre outras, e dessas 10 propostas que propõe, que intitula, se não me esqueço, intitula que são 10 laços de uma candidatura para a cidadania de Santarém. E com afeto, sim. É isso? É, sim, senhora. E esses 10 laços que eu li com atenção refletem naturalmente as necessidades de Santarém e demonstram que, independentemente do seu trabalho e do seu conhecimento, envolve uma série de pessoas de Santarém que são também candidatos ou estão politicamente ligados ao Bloco de Esquerda ou são envolvidos nessa candidatura. E destaco
dessa proposta uma coisa que me toca de perto, que é a criação do Fundo Social de Emergência. Sim. E eu entendi... É outra das medidas concretas que apresentamos. Sim. Eu, além das 10 propostas que fiz, daquela que mais me salta e que me reflete o que é importante para Santarém, como é que criava o Fundo Social de Emergência e como é que ele é composto. De momento estamos a estudar, porque existem algumas propostas concretas para, por exemplo, nomeadamente descer os impostos que foram aumentados pela aplicação do PAEL. Portanto, estamos a tentar desenvolver uma estratégia para diminuir portanto, os valores das taxas, e também estamos a estudar, portanto, a constituição desse Fundo Social de Emergência. Pronto. Então, assim, ao fim e ao cabo, isso também depende, já agora, do Governo, de que Vossas Excelências apoiam, porque não depende aqui do município de Santarém. Para levarem por diante esse fundo a criar em Santarém, vai depender necessariamente da política governamental. É isso que está a dizer concretamente, não é? Sim, em parte tem essa influência, mas o que nós vamos tentar fazer aqui é sempre tentar apostar localmente na forma de ajudar as pessoas, não só através, portanto, da criação dessa bolsa, não é? Mas com outras medidas que, por associação, vão permitir que as pessoas tenham mais condições para aqui ficar. Mas já agora, se me permite, se querem baixar os impostos, nomeadamente no IMI, como sabe, nós temos hoje esses impostos brutais. Estamos castigados por iniciativa do PAEL, portanto. Mas de grande responsabilidade do meu partido, que é o PSD, que fez uma gestão vergonhosa e que pôs Santarém neste estado. E nesse sentido o Bloco de Esquerda votou contra o PAEL. Isso é uma opção que eu entendo que a proposta do PL foi aquela que era necessária para Santarém, mas de culpa e da responsabilidade dos autarcas de Santarém. O Governo é que criou condições para ultrapassar essa situação e ela está a ser conseguida com grandes dificuldades. Por outro lado, se o problema do IMI só se pode baixar ao nível do Governo, localmente também diz, e bem, que não quer privatizar as águas de Santarém. Sim, também é outra. Mas pronto, é mais uma posição, não é uma posição concreta. Então eu sou uma coisa, não quer privatizar as águas e perguntava-lhe concretamente, o que é que acha que se deve ser feito das águas de Santarém futuramente? Manter públicas. Então, mas aqui em Santarém isoladamente ou integradas nas águas do Ribatejo? Isso é uma decisão que passa por decisão da população, não é? A população é que tem de decidir qual é a melhor estratégia. Apenas aquilo que dizemos é que não faz sentido privatizar as águas. Esta é a nossa posição. Eu também sou defensor de que se não deve privatizar as águas de Santarém, deve ser integradas nas águas do Ribatejo. E a água só pode baixar em Santarém, como sabe, se for integrada nas águas do Ribatejo, porque todos os anos as necessidades financeiras para as águas de Santarém são tão importantes e necessárias que a água vai sendo aumentando. Ficamos com uma diferença brutal, como sabe, entre Almeirim, Alpiarce e Santarém. Sim, aliás, houve 70 autarquias que conseguiram sair, portanto, do PAEL. A Santarém é a única Câmara que se mantém, portanto, por associação ao PAEL. Vai se manter durante uns largos anos. Pois, mas ser... De qualquer modo, a posição do Bloco em relação a essa situação das águas de Santarém versus águas de Ribatejo é ainda para esclarecer ou ainda para debater com a população? Sim, todas as decisões nós queremos debater. Agora, naturalmente, temos as nossas posições e a nossa posição é esta. Agora, qual será a melhor forma? Isso temos que incluir as pessoas no diálogo. E acho que por essa via, já agora avançando um pouco mais na vossa estrutura de propostas para a população ou para o eleitorado, todas as decisões, ou a maior parte das decisões, vão requerer ou conseguem manter a sua eficácia através da consulta junto à população, ou seja, há tempos. Há decisões que é preciso tomar mesmo sem a consulta da população. Ao fazer depender a consulta da população para tomar decisões,
pensarão que isso pode ser um benefício na vossa perspectiva, ou pode ser uma morosidade que depois se complicará para a tomada própria da decisão? Não, porque há matérias em que é preciso serem estudadas, é preciso, portanto, são as matérias mais complexas da cidade, aí necessitam sempre de um diálogo. Agora, naturalmente, nós temos, se formos eleitos, temos o nosso, portanto, o nosso esqueleto de propostas e de posições. Existem outras, no entanto, que com a campanha nós também iremos dar a conhecer, mas não queremos que esse seja propriamente um obstáculo. Francisco. Boa tarde, obrigado, Filipe, por ter vindo. Bom dia, boa noite, enfim. Sim. Ora bem, eu em relação, pronto, eu não isto, a Filipe é que está aqui para ser interrogada, mas talvez viesse para esclarecimento até dos ouvintes, perdão, dizer que a questão das águas do Ribatejo foi muito debatida, por exemplo, até 2005, que eu me recordo, e que depois resolveu-se, por iniciativa, enfim, da Câmara, liderada pelo Dr. Moita Flores, fazer portanto, constituir as águas do Ribatejo. No entanto, eu devo dizer que esse dossiê das águas do Ribatejo estava pronto, havia indicadores que mostravam quais eram as vantagens e os inconvenientes de integrar nas águas do Ribatejo, e eu lembro na altura, antes de ainda estava na Câmara, portanto, a trabalhar com o Rui Barreiro, e lembro que essa era mais ou menos a posição para que tudo, os números mostravam que haveria ali vantagens e economias de escala, constituir uma empresa municipal entre todos os municípios. Depois, de facto, que eu me lembro, Santarém e o Cartaz optaram por privatizar. Os piores conselhos do Distrito de Santarém é que fizeram o maior erro. Por acaso? Sim, pronto, mas a Filipe não é de estranhar, não conhece isso, já se passou a qualquer das maneiras. Eu julgo que há elementos técnicos para que os dirigentes do Bloco e outras pessoas possam entender e estudar os dossiês. Eu acho sempre difícil, e depois, eventualmente, ouvir a população. Mas isto é um assunto que tem alguns mapas e alguns aspectos técnicos que eu acho que é difícil. Não é, por exemplo, a consulta à população acho que faz sentido para questões que envolvam questões de princípio moral ou assim. Para uma questão destas técnicas, penso que se debruçarem sobre a questão... Mas aí é preciso envolver as próprias entidades responsáveis nas matérias que estão... Exato, eu só digo é que há elementos já técnicos da altura de constituição das águas do Ribatejo que, se o Bloco quiser, estão disponíveis, e depois os próprios dirigentes do Bloco, ouvindo quem entender, obviamente chegarão a conclusões. Eu pessoalmente tenho uma ideia também muito clara sobre isso, e a Constituição das Águas do Ribatejo veio de facto mostrar que os municípios que aderiram e constituíram aquela empresa municipal estão hoje bastante melhor, conseguiram mais investimento e conseguem tarifas mais apropriadas digamos, ao custo de vida da população, portanto ao nível de vida que ela pode suportar, do que estes dois casos. Mas pronto, isto foi só uma introdução. Eu aquilo que queria era focar mais na parte económica, porque pronto, a questão é assim, isto é sempre difícil conseguir dar mais sem aumentar, portanto, quando se pretende implementar medidas que impliquem custos, por exemplo, a reabilitação urbana implicará que a Câmara disponha de algum dinheiro para isso. Esse fundo de emergência também implicará. Isso implica, das duas, ou cortar em alguns setores, ou que aumentar as receitas. Mas, Filipe, o que está a propor é baixar o IMI. Como é que conseguem fazer, digamos, quase essa quadratura do círculo, sabendo que a Câmara de Santarém, de 2005 para... duplicou a dívida. Portanto, aumentou muito a dívida. Sim. O próprio Pael, julgo que não é uma questão de opinião, foi uma necessidade para eles conseguirem ir fazendo algum saneamento financeiro, dada a situação, digamos, muito difícil a que se chegou. Portanto, o Pael foi uma forma de a Câmara não bloquear financeiramente. Como é que vocês no Bloco veem esta questão? Por um lado, Santarém tem tremendas dificuldades portanto, e lacunas no desenvolvimento, foi talvez das capitais de distrito depois do 25 de Abril, perdeu mais influência, mais poder, mais protagonismo, e não teve uma estratégia de desenvolvimento, e portanto precisa imenso de investimentos e precisa de atrair população, mas por outro lado, em virtude da sua situação financeira, não consegue atrair população, está a perder população. Porquê? Porque tem, por causa do Pael, tem impostos mais elevados, etc. Mas o Pael não é o culpado. O culpado foi o endividamento da Câmara, porque sem o Pael é um programa de apoio à economia local.
Sim, mas que nos obrigou... Não, mas que permitiu que a Câmara recebesse dos bancos uma determinada importância de muitos milhões para pagar aos empresários locais que estavam aflitos. Portanto, o PAEL, para mim, foi uma necessidade, ou seja, não foi uma coisa má que surgiu, ele surgiu como forma de dar uma ajuda financeira à Câmara para desbloquear situações a que ela chegou. E chegou porquê? E agora? Porque os mandatos anteriores a endividaram de tal maneira que, se não fosse o PAEL, eu não sei se a Câmara não entraria em situação de incumprimento. Como é que portanto, a candidatura pode pronunciar-se? Tendo em conta, e por muito que não gostemos ou não, as questões financeiras são terríveis, condicionam-nos sempre. Como é que a Filipa vê que, de uma forma paulatina e gradual, se poderá ir, digamos, conseguindo esta coisa que é quase a quadratura do círculo? Por um lado, fazendo certas ações que são fundamentais para o desenvolvimento do Conselho, para o aumento do nível de vida, e por outro lado, conseguindo ter as receitas suficientes para implementar essas medidas. Como é que vocês, e isto não é uma coisa que se faz de um ano para o outro, mas como é que vocês no Bloco veem esta questão? Por exemplo, baixar o IMI implica perder receitas, mas por outro lado, para desenvolver e implementar certos programas, precisam de receitas. Já se percebeu a tónica das duas bipolaridades. Como é que, quando vocês debatem isso, quais são as luzinhas ao fundo do túnel que conseguem... Como é que resolveriam esta situação? Sim, é isso. Sim. Bom, portanto, a taxa de emprego aqui em Santarém é baixa, pelo menos os últimos dados de 2011, se não estou em erro, apontam para perto dos 50, 48, por aí. Nós, portanto, queremos ir pela vida do emprego, das oportunidades, mas parece que há, se calhar, uma falta de conhecimento do próprio tecido empresarial. Há também, se calhar, não há uma visão das verdadeiras potencialidades que existem cá. Por isso tem que ser através de criar essas condições para que as pessoas gostem de cá morar. Portanto, tentando criar oportunidades de emprego, tentando melhorar a qualidade dos serviços que apresentamos no Conselho. Filipe, mas como é que consegue? Portanto, criar emprego implica investimento basicamente privado, pronto, porque são, em geral, em 90% dos casos, as empresas privadas. Como é que consegue atrair empresas se não lhes der as melhores, se por exemplo, pagarem água mais cara, tiverem taxas de urbanização, taxas de licenciamentos, IMIs mais caros? Como é que consegue atrair empresas para criar emprego? Como esse desiderato, digamos, que é complicadíssimo para qualquer autarca, como é que vocês acham que isso pode ser feito? Por isso é que nós, tentamos estabelecer, digamos assim, vários princípios que foram os tais 10 laços de candidatura, porque todos eles, digamos que associados, conseguem desbloquear essa situação para que haja, de facto, mais investimento como diz, no Conselho. Para incentivar para os investidores, aliás, como toda a gente, tudo funciona. Portanto, passa por questões, portanto, de regeneração urbana, passa por incentivar as pessoas, portanto, a criarem associações portanto, associações de moradores, associações de regeneração urbana feita por quem? Particulares, com a ajuda da Câmara, não é? Sim, exatamente. Há coisas que também podem ser feitas através também de voluntariado. Existem pequenas obras, por exemplo, em termos dos acessos da cidade. Há muitas coisas que podem ser corrigidas e que não sejam precisos grandes investimentos. E esse até um dos princípios que nós falamos aqui, que é o princípio da inclusão, porque nós formos a ver a cidade, existem, por exemplo, para quem anda de cadeira de rodas, muitas passadeiras, por exemplo, não têm os rebaixamentos necessários. Isto, por exemplo, não é preciso um grande investimento para corrigir. Para aumentar a mobilidade. E, portanto, não estamos a excluir pessoas, porque as pessoas não têm que necessariamente ficar em casa porque têm, portanto, a sua mobilidade reduzida, não é? É um exemplo concreto. Depois podemos falar também a nível do turismo. Parece que as coisas também estão muito focadas apenas em pequenos setores, portanto, na questão da Igreja, por exemplo, dos Milagres, quando Santarém também tem outras coisas que poderiam ser aproveitadas e, portanto, para trazer mais pessoas de fora, não ser só apenas uma mera passagem para Fátima, não ser, porque de facto temos aqui muitas coisas que poderiam ser interessantes. Nesses aspectos, para pensar em que propostas, eventualmente?
Propostas, portanto... Para além do milagre, do Santíssimo Milagre, exatamente. que outras propostas estão a equacionar para apertar o eleitorado, de modo a que não se foque só num produto, mas em outros vários, quais? Sim. Então, por exemplo, as Portas do Sol, a situação também de São João do Alporão, não é? Que poderia ser melhorado. Existem também, portanto... Agora estava aqui a pensar em mais alguns exemplos que não me estavam a ocorrer. Permite-me só, se calhar manter os monumentos abertos ao fim de semana já era uma grande ajuda. Sim, coisa que normalmente chega aqui. Ou em horários mais alegados como agora. Estávamos a falar em termos económicos. Só queria deixar uma mensagem. Sim. Em Santarém não existe indústria turística nenhuma. Zero. Por isso é que... Sabe? O problema de Santarém é zero. Há como pessoas vêm cá, vêm nos copos, vêm à feira, vão às Portas do Sol e vão-se embora. Não existe mais do que isso. E vêm cá, felizmente, graças a uma intervenção brilhante do padre do Santíssimo Milagre, obra do reitor do Santíssimo Milagre, o meu amigo Padre Borges. É notável, foi um trabalho notável que ele fez ao longo da vida dele, a recuperação, e a partir daí não há mais nada. Indústria turística, zero. Nem bebem café. Vêm cá a Santarém, ao shopping, e vão fazer umas necessidades. E bebem uma águazinha e vão-se embora. Então, nesse caso, a questão da pergunta, hotel, sim ou não, está equacionado ou não nas vossas propostas, a necessidade de mais um hotel para Santarém, ou não é a equação que colocam? Não estamos a equacionar. Não. José, estava... Agora, porque estávamos a falar em termos económicos e a Filipa falou no desemprego, os números do desemprego em Santarém e... Emprego, era a taxa de emprego. A taxa de desemprego, pronto, era em Santarém inferior à média 2011, nacional. Em 2015 era de 6,5 e a nível nacional é de 8, portanto era superior. Mas o que eu queria perguntar, e já agora porque o Francisco Pereira já falou um bocado sobre o PAEL, eu sei que de facto o Bloco de Esquerda foi a única força política que na Assembleia Municipal votou contra o PAEL. Exatamente, sim. Na altura, confesso que não percebi muito bem qual era a alternativa que o Bloco de Esquerda propunha, porque confesso que não percebi, mas se me for dada uma explicação agora, se a Filipa puder dar-nos essa ideia do que era possível fazer sem ter feito, convém talvez explicar o que é o PAEL. O PAEL era um programa de apoio económico ao endividamento local. E, portanto, o município de Santarém, infelizmente... A economia local. Não, mas também é o endividamento. Desculpe de interromper, foi uma medida da direita, não é? Desculpe. Já tinha havido outras de esquerda antes dessas, já tinha havido. O que estava em causa era liquidar as dívidas dos municípios, porque aquele dinheiro que veio, aquela informação, aquele dinheiro foi só apenas trocar dívida de médio e longo prazo por dívida de curto prazo. E trocar dívida de curto prazo por dívida de médio e longo prazo é sempre bom quando se quer fazer investimento. E, portanto, Santarém não tinha a mínima hipótese de fugir a uma situação de recurso como foi aquela do PAEL. Mas, naturalmente, que o Bloco lá tem as suas opiniões e teve, com certeza, a intenção de fazer isso. Mas, e porque se falou, já agora, uma segunda pergunta, aqui no turismo, o Governo lançou, através do Instituto do Turismo de Portugal, um documento que é a Estratégia Turismo 2027, onde prevê, para além de outras coisas, o desenvolvimento turístico no interior do país e também o desenvolvimento de todo o interior do país. Santarém, na minha opinião, naturalmente posso estar errado, mas penso que estará eventualmente na melhor posição para ser, digamos, a âncora de desenvolvimento do interior do país. Está no início, digamos, está no fim da área metropolitana, digamos, daquilo que é a grande expansão da área metropolitana de Lisboa e está, digamos, a caminhar para o centro do país. Portanto, Santarém estará eventualmente numa posição estratégica de poder ajudar e poder ser a alavanca do desenvolvimento
desenvolvimento do interior do país. E há fundos comunitários, o próximo quadro fundo comunitário de apoio 2020-2027 tem, pelo menos a intenção, ser muito direcionado para esta vertente turística e também para o desenvolvimento do interior. Naturalmente que é importante desenvolver o interior. Se nós não desenvolvermos o interior, qualquer dia somos também o interior mais interior. E, portanto, quais são, na Câmara de Santarém, neste caso o Bloco, ao ganhar a Câmara de Santarém, qual é a perspectiva que o Bloco tinha ou tem para ser, eventualmente, essa alavanca de desenvolvimento do interior do país, aproveitando todos aqueles que são os instrumentos de desenvolvimento, também a regeneração urbana, porque há, efetivamente, fundos comunitários neste momento para a regeneração urbana e, portanto, há um conjunto de possibilidades de poder fazer o desenvolvimento da cidade. Mas isso não se faz só com intenções, faz-se com obra, com prática, com valores. Nós no programa anterior fizemos aqui uma discussão sobre estes temas e sobre estes valores, não foi no anterior, foi no penúltimo, em que nós lançámos aqui um repto aos partidos políticos, aos candidatos à Câmara Municipal, que se comprometessem, no mínimo, a guardar 10% do valor do IMI, 10% do valor do IMI para apoio à regeneração urbana do Conselho. Portanto, é um valor que não é, portanto, tão disciplinante, é de 1.200.000 euros. É importante porque os fundos comunitários dão a outra parte. Se era importante, qual é a perspectiva do Bloco para esta área e esta atividade, quer o turística, quer a própria regeneração urbana? Não sei se percebi qual é a perspectiva. A perspectiva que o Bloco tem, sim, no desenvolvimento, quer do turismo, sim, do turismo, aproveitando estes vários instrumentos que estão, portanto, já aprovados para desenvolvimento do próximo quadro comunitário de apoio, bem como a regeneração urbana, que é importante para Santarém. Sim. Santarém tem, às vezes nós esquecemos desse pormenor, tem mais capacidade, digamos, turística do que Évora. Temos mais monumentos do que Évora. No entanto, Évora tem uma enormidade de turistas diariamente. E, de facto, nós não estamos a saber aproveitar as potencialidades de Santarém. O que é que o Bloco pensa, o que é que o Bloco tem de perspectiva para desenvolver esta capacidade enorme que Santarém tem, mas está morta, digamos, está parada no tempo? Sim, sim. Pois tem que se, portanto, aproveitar os recursos que se tem e valorizar aquilo que temos, nomeadamente museus. Portanto, é uma das coisas que nós defendemos. Eu gostava também de ajudar, se me permite. Sim. Falou também na sua intervenção inicial das 10 linhas programáticas, sim, que é o Tejo, também que é fundamental na área do turismo. Desculpe eu estar a introduzir isto. Porque é um dos outros recursos para além, portanto, dos museus que, portanto, não estão a ser aproveitados. Atualmente já houve, portanto, as praias, não é verdade? Mas, entretanto, neste momento o Tejo não está a ser devidamente aproveitado como uma fonte de lazer e até para incentivar um bocadinho o associativismo desportivo. Eu lá tomava banho, agora nem isso para lá de mar, que aquilo está tudo. Pois, e isso é uma das nossas preocupações, exatamente, a poluição, e nomeadamente sobre a central de Almaraz. Nós, portanto, somos a favor do encerramento, porque se houve, em caso de catástrofe, portanto, as coisas aqui em Santarém também vão sofrer com o impacto. A falta de caudal do Tejo? Sim, atualmente o rio está... Filipe tem falado de 10 laços e de afetos, que é a proposta do Bloco. Sim, são os 10 princípios. Já 2 vezes foi falado e os nossos ouvintes não estarão, com certeza, a saber quais são. Sim. Resumidamente, sim, quase por tópicos, quais são, sim, esses 10 laços? Mais cidadania, portanto, também queremos mais transparência. Portanto, digo só mesmo por tópico, só não sei se... Portanto, bom, muito agora, sim, mas sim, quem não sabe, o que é que pode ficar à espera? Portanto, queremos incentivar uma maior participação cidadã, queremos que nós também temos novos protagonistas, essa questão também é importante, porque no caso de outras candidaturas temos as mesmas pessoas, portanto, temos aqui este lado de renovação.
e até como já falámos há pouco, temos uma aliança cidadã e, portanto, temos até maioritariamente nas listas independentes, mulheres e jovens. Portanto, no fundo, isto é uma das mais-valias dos novos protagonistas. Depois temos maior inclusão, temos a regeneração urbana, temos, portanto, temos também... Pode consultar cabo, não é? Não, eu gosto de ver de memória. Sim. Portanto, também temos a proteção do ambiente, temos também a preservação da identidade, portanto, este cuidado pelo património, e, portanto, também incentivamos ao associativismo. Portanto, são alguns dos nossos princípios. A propósito disso, ouvi há 15 dias para cá, aqui duas outras questões que eu colocava em cima da mesa, uma vez que até agora também não foram ainda colocadas, e que são daquelas talvez de algo nevrálgicas, ou que as pessoas podem querer saber, ou dizem muito disto e não têm contraponto. Mas para quem disser que esta candidatura baseada em vários elementos de momentos de cidadania não tem o Bloco de Esquerda elementos ou membros ou militantes que pudessem constituir as listas, que justificação é que o Bloco ou esta candidatura pode dizer a quem disser este tipo de comentários? Pode repetir. Quem apesar de ser elementos de cidadania e elementos jovens a participar nas listas, isso pode ser visto como uma questão de que o Bloco, enquanto estrutura partidária, não ter elementos para desempenhar as funções e as candidaturas e o número de candidatos que são necessários para as várias... Não, antes pelo contrário. Depois com os outros partidos concluiremos eventualmente a mesma questão, mas esta vai-se ouvindo e em relação àquilo que Vox Populi que se vai dizendo, o que é que o Bloco pode dizer sobre isto? Não, antes pelo contrário, é uma vantagem porque é uma questão de abrirmos terreno, não é? É uma questão de abertura e, portanto, aquilo, obviamente que não pode ser uma abertura tão grande que nos descaracterizemos, portanto há aqui, estes 10 laços que nós apresentamos acaba por ser um ponto de união, portanto um compromisso estabelecido entre as pessoas que queiram fazer parte da candidatura, mas como sendo independentes, portanto tem que haver uns mínimos de consenso e esse consenso foi através dos tais 10 laços de cidadania. Por outro lado, sendo uma equipa dita, não se conhece ainda as listas completas, os candidatos completos, mas sendo dito como apontar e apostar muito na juventude, isso para jovens ou para o conjunto de pessoas jovens que possam, e daqueles que já se conhecem, que fazem parte das listas, não se conhece muitos assuntos estruturantes, muitas propostas estruturantes em relação à cidade de Santarém. Isso também não pode ser visto como uma fraqueza eleitoral, ou seja, a excessiva juventude, não ter ainda a possibilidade de estar inteirada dos elementos estruturantes que se vai falando e que de resto alguns já foram aqui falados anteriormente. Por isso é que nós trabalhamos em equipa e na equipa temos pessoas mais experientes, pessoas que conhecem muito bem as matérias da cidade e nesse sentido acaba por não ser desvantajoso, não é? Agora só queria colocar duas coisas. Dentro dos 10 princípios que pretendem desenvolver, que naturalmente qualquer pessoa de Santarém subscreve, o que está em causa neste momento para mim é a dificuldade de aplicar esses princípios. Uma das coisas que referem bem é a falta e um desencanto que existe na política. E como sabe, esse é o tema importante para levar as coisas para dentro. E em Santarém, se há bocado o que estavam aqui a falar, que não havia candidatos para o Bloco de Esquerda, não é de admirar, porque o maior partido nacional, ainda 2 horas ou 3 de apresentarem as listas, ainda estavam à procura de candidatos. Por conseguinte, se o Bloco... Está-se a referir ao meu partido, ao PSD. Obviamente. Que já não sei se é PSD, é uma coisa também que tem que... Isso é outro assunto, tem que...
internamente refletir, terei que refletir. E o problema que eu ponho concretamente era, e tem a ver também já agora, talvez na sua área, e como sabe, como disse há pouco e bem, o problema do desenvolvimento económico passa naturalmente por uma dinâmica municipal, mas fundamentalmente para a sociedade civil. É à sociedade civil que cabe essa função. E eu perguntava-lhe e colocava-lhe, tendo nós conhecimento, e com certeza que também tem, que a sociedade de Santarém é uma sociedade civil incipiente, pouco interventiva e nada mobilizadora, como é que o Bloco de Esquerda entende mobilizar esta sociedade civil? Muito bem. Já foi aqui falado, mas eu vou voltar a repetir. Portanto, esta questão de fazer as pessoas interessarem-se pelos assuntos da cidade, pronto, é muito importante promovermos a cidadania e só então queremos concretizar isto através da implementação do orçamento participativo, que inclusivamente foi uma proposta do Bloco apresentada na Assembleia Municipal e que foi rejeitada. Que, curiosamente, os estudos sugerem que, desde a implementação do orçamento participativo, foi até num contexto em que, precisamente, as pessoas, portanto, não estavam entusiasmadas, as taxas de abstenção eleitoral até eram, pronto, significativas, e a implementação do orçamento participativo levou a que as pessoas se envolvessem. Portanto, isto depois também ajuda, não só a decidir o que acontece uma parte do dinheiro, mas também, de alguma forma, a definir aqui melhor as políticas públicas locais, não é? Portanto, isto é uma forma de concretizar a implementação, pelo menos na nossa visão, é isto que nós defendemos. Filipe, eu queria, em relação ao quando falo em orçamento participativo, eu, como sabe, há coisas que não vale a pena perguntar às pessoas quais são os projetos, onde é que se vai gastar o dinheiro, porque eu diria que 80% está mobilizado para pagamentos de funcionários, isso é fixo, para a prestação de certos serviços, a limpeza do lixo, saneamentos, etc., e para encargos da dívida. Portanto, aquilo que fica, se formos a fazer bem as contas, é muito pouco. Mas admitindo que ficava livre para projetos 20%. A Filipe acha que devia ser, através do orçamento participativo, que se definisse tudo, deixando aos partidos, neste caso ao Bloco, um papel passivo de não ter ideias próprias para a estratégia de desenvolvimento, ou apenas, ou digamos, se fosse poder, percebeu o que eu disse, não é? Portanto, se formos a ver bem dos recursos, há logo uma série deles à partida que nós não podemos destinar para outras coisas, vencimentos, encargos da dívida e prestação de serviços essenciais, recolha de lixo, saneamentos, etc. Portanto, aquilo que sobra é relativamente pouco. E portanto, daquilo que sobra, portanto, já me está a responder, mas gostava de desenvolver-se um pouco isto, que parte é que, digamos, ficaria para, supondo que tinha, vamos supor, 5 milhões de euros livres, digamos, não destinaria tudo a que as pessoas pudessem dizer, olha, com estes 5 milhões vamos fazer isto, aquilo ou outro. Sim, nem isso nunca seria possível, não é? Apenas portanto, uma parcela. Digamos, é mais um elemento, mais do que definir projetos, pelo que percebo, é mais uma maneira de dar, digamos, de incentivar a participação cívica das pessoas. Exatamente, e portanto, porque as pessoas também participem, portanto, não deixem de participar, por exemplo, nas eleições, não é? Digamos, é mais um aliciante para as pessoas participarem. Agora, queria só, sem querer monopolizar, duas coisas. A Filipe pode não conhecer profundamente, mas desde que se envolveu nisto, com certeza que já estudou alguma coisa e sabe que a situação da Câmara de Santarém, financeiramente, não é das melhores, que tem alguns problemas bicudos para resolver, porque tem a escola prática, mas segundo consta, eu não tenho a certeza, porque não tenho acompanhado isso, mas está por pagar. Totalmente por pagar. O presídio estará por pagar. Portanto, um dos problemas que a Câmara de Santarém tem é, seguramente, problemas de índole financeira. E eu aí, nas vossas propostas, não vejo, e é um papel, e gostemos ou não, acho que é uma coisa sempre importante, não vejo umas ideias claras sobre como tornar mais robusta e capacitada para desenvolver o Conselho a Câmara de Santarém. Portanto, a nível financeiro, que propostas é que vocês achavam que deviam ser tomadas para sanear digamos, financeiramente o município, no sentido de o dotar, embora gradualmente, porque essas coisas não se fazem de um dia para o outro, de maior robustez financeira para se poder ter capacidade de investir nos projetos que vocês consideram estruturantes e fundamentais para o desenvolvimento. Não acha que é uma lacuna o Bloco não abordar esse aspecto? Porque é um aspecto que queremos
queiramos ou não, ele está presente. E às vezes é condicionante. Mas queremos também apresentar mais à frente, ainda também estamos apenas no começo. Nós quisemos também dar a conhecer apenas alguns princípios, apenas algumas propostas concretas, mas também ainda estamos em pré-campanha. Até 1 de outubro pretendem estruturar, esclarecer. Dar algumas ideias mais concretas, sim. Numa das suas intervenções que fez recentemente, chama a atenção e bem das limitações e das carências que existem ao nível social em Santarém e destaca, nomeadamente, a falta de serviços de gestual para surdos e mudos. É um dos surdos. Não se diz surdos e mudos. Não? Podemos dizer pessoas surdas, comunidade surda, mas não gostam que não se deve. Não é correto dizer. Eu agradeço. Sim. De qualquer maneira, vendo essa carência, chamava a atenção, como se sabe com certeza, que em Santarém, quer dizer, existem uns largos milhares de deficientes. Há mais de cerca de 3 mil pessoas com limitações físicas. Ou não veem, ou não falam, ou não raciocínio, ou têm dificuldade de locomoção. São 3 mil, nomeadamente na área da saúde mental, nem sequer há quartos no hospital. Como é que se vai ultrapassar esta situação quando até nem há nem equipamentos para, como sabe tão bem ou melhor do que eu, das carências que existem pós situação de cuidados continuados. Sim. Face a esta situação e ao problema que existe em Santarém, que é declarado falta de estruturas e as necessidades primárias ao nível social e económico, porque com certeza que já leu o relatório sobre a Ribeira de Santarém, diagnóstico social, que é uma coisa lastimosa e lamentável para uma cidade, como dizia um brasileiro, no centro do país, junto a Lisboa, e capital da zona mais rica do país, que é, se a gente estivesse numa zona deserta do Saara, ainda era como outro. Agora a gente vive capital da região mais rica do país e temos estas limitações. Como é que entende que se até o próprio governo tem criado limitações na gestão do dia-a-dia, impedindo o desenvolvimento e com carências de apoios a estas próprias necessidades primárias? Mas aí está. Eu acrescentava mais a esta parte passada da saúde, uma intervenção que tiveram também sobre saúde e autarquias. O que é que há aí de novo a ter que saber para o eleitorado? Bom, e nós queremos precisamente trazer o debate, portanto, da descentralização das competências do aluno, porque não tem sido feito muito debate à volta disso. Não tem sido feito, pronto. E no caso da saúde e da educação, portanto, havendo ministérios, porque é que vamos esvaziar esses ministérios e transferir as competências para autarquias? Porque isso comporta custos, nomeadamente no caso da educação, dados concretos, 600 mil euros. Eu posso interromper? Sim. Eu que sou Presidente da Câmara, dei uma entrevista e, independentemente de não pôr em dúvida nenhuma aquilo que está a dizer, antes pelo contrário, o Sr. Presidente da Câmara diz que essa despesa que disse 600 mil euros, no seu conhecimento e na sua informação, são 2,5 milhões de euros. Pronto, no fundo ainda reforça mais a posição. Desculpe estar a emendar o nome. Ora essa não, nas coisas que consultei, de facto haveria sido esse dado, mas então atualizou. Só que a diferença entre a sua posição e o Sr. Presidente da Câmara é que ele está a perder dinheiro, tem essas limitações e diz que quer continuar com a descentralização. E o Sr. e bem, também no meu entender, não a quer cá. Ou seja, essa descentralização não deve ser para os municípios. Porque comporta mais custos. Exatamente. E é a custa, portanto, o empobrecimento dos serviços públicos, que é aquilo que nós não queremos, não é? Já agora, Filipe, não foi ainda falado, mas eu gostaria de saber qual era a posição do Bloco, e neste caso da Filipe. O Conselho de Santarém tinha, no último mandato, antes deste mandato, 28 freguesias. Como sabe, foi feito numa noite, o PSD resolveu passar a 18 freguesias com uma manobra, eleitoralista, claramente eleitoralista, reduzindo o número de freguesias, algumas sem qualquer nexo, e mantendo outras que, a ser feita uma verdadeira reestruturação das freguesias, deveriam, essas sim, ter terminado
determinado. Qual é a posição do Bloco em relação às freguesias, portanto, à recuperação de algumas ou de todas as freguesias, evidentemente, não sei qual é, não ouvi ainda nenhuma posição da candidatura sobre este tema, mas qual era a posição do Bloco sobre a reconstituição de algumas freguesias ou das freguesias todas que foram eliminadas no mandato anterior? Bom, em primeiro lugar, seria perguntar às pessoas, mas aquilo que entendemos é que não houve melhorias significativas com a fusão das freguesias. Sim, mas no Bloco não tem uma posição política em relação às freguesias, portanto, perguntando às pessoas, naturalmente, que era importante perguntar às pessoas se queriam manter-se na freguesia, já agora na nova freguesia, ou recuperar as freguesias anteriores. Há factos, há situações que nós conhecemos de fregueses, de algumas freguesias extintas, que se têm manifestado, em alguns casos até com muita insistência, para a recuperação das suas freguesias. O Bloco, naturalmente, esta é uma postura que terá que ser o município a desenvolver. O Bloco a ganhar a Câmara, qual é a posição que tem em relação portanto, às freguesias, portanto, à recuperação de algumas freguesias, a todas, a manter assim como está? Pois nunca podemos tratá-las como todos, porque cada freguesia terá naturalmente a sua realidade, e só do ponto de vista, lá está, conversando com as pessoas e perceber se de facto houve melhorias ou não nas freguesias, aí é que se poderá equacionar portanto, se essa foi uma boa solução ou não. Portanto, a fusão de freguesias foi... Já agora, se me permite, é que os autarcas, que alguns deles estão à frente dessas freguesias, não estão muito preocupados nos interesses do Conselho. Estão mais preocupados com a sua capacidade política de estarem diretamente eleitos, porque algumas, como disse o Marcelino e bem, algumas agressões foram feitas para determinadas pessoas já não podiam concorrer, manterem-se no poder. Quer dizer, aí alguns deles, já agora fica aqui a minha mensagem, que são altamente responsáveis pela dívida brutal que Santarém tem, e continuam todos ufanos e ganhadores quando eles foram, durante estes anos todos, que votaram os orçamentos e deram origem a este endividamento brutal. Para terminar, estamos a terminar a nossa conversa de hoje com a candidata à Câmara Municipal de Santarém pelo Bloco de Esquerda. Eu fazia uma pergunta final, enfim, um comentário final, a merecer também a atenção da Filipa. O Bloco de Esquerda, normalmente em termos nacionais, tem melhores votações no Conselho do que para as votações autárquicas, e a pergunta que se imporá será, com esta equipa, como é que o Bloco de Esquerda consegue segurar o eleitorado que vota nacionalmente mais Bloco de Esquerda? Porque até agora isso não tem acontecido. Sim, não tem acontecido. Portanto, no fundo, através destas medidas que já falei, penso que é a forma de fazer com que as pessoas se interessem e que venham participar, não é? No fundo é isto parece que é um bocado repetitivo, mas acaba por ser o centro da nossa... Para a participação das pessoas. Exatamente, na decisão comum. Como atrás lhe explicava, isso, portanto, num contexto em que as pessoas não estavam muito interessadas, portanto, em que as taxas de abstenção são significativas, a forma que se encontrou para fazer as pessoas interessarem-se foi através, precisamente, da implementação do orçamento participativo. Portanto, o facto de podermos dar este poder das pessoas serem ouvidas, né, de auscultá-las, isso também é uma forma de as cativar a interessarem-se pelos assuntos que se passam na cidade. Muito bem. Resta-nos agradecer a presença da candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal de Santarém nas próximas eleições autárquicas em 1 de outubro de 2017, Filipe, de seu nome, e agradecendo também aos nossos ouvintes esta última hora que estiveram connosco, desejando também que no próximo dia possam estar também com estas conversas de rebatejo, em que teremos a presença do candidato da CDU para também fazermos aqui estas conversas à volta das conversas do rebatejo. Por hoje foi Carlos Rodrigues, Francisco Pereira e José Marcelino que fizeram estas conversas juntamente com a candidata do Bloco de Esquerda, Filipe. Daqui até à próxima semana, façam o favor de ser felizes.